Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Física 2.0. Professor Davi falando aqui. Nesse vídeo você vai conferir a resolução dessa provinha aqui, provinha da EA 2019.2, tá bom? Caso você queira ver a de 2019.1, tem aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa resolução, 2019.1. E para você baixar a prova de código 8, caso você queira baixar esse material, tá bom? Vai ter muitos links aqui na descrição do vídeo. Ao longo dessa resolução, eu vou falando sobre eles. Vai ter chuva de links aí embaixo para depois você conferir. Tenho certeza que vai contribuir bastante para a sua preparação, tá legal? Bom, vamos começar a atacar aqui a questão de número 73. É a primeira questão de física que aparece nessa prova. Acompanhe aí a leitura da questão comigo. Certo, questão de número 73 fala o seguinte. A unidade de momento de uma força em relação a um ponto pode ser derivada a partir das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, SI. Como? 2 pontos. Beleza, galera? Então a questão cobrava aí do candidato uma questão muito tranquila, né, professor? É sim. Cobrava aí do candidato apenas que ele soubesse aqui trabalhar com as unidades. Queria ver se o candidato conhecia as unidades de algumas grandezas físicas. Então, o que você precisava lembrar? Que momento, pessoal? Momento é igual a força vezes distância. Beleza. No sistema internacional, a força, galera, é medida em N de Newton, tá bom? E a distância, Davi? A distância é em metro. É por isso que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o momento de uma força é Newton vezes metro. Tranquilo? Mas não tem essa resposta aí. Por quê? Porque ele quer que você saiba que a força, segundo a lei de Newton, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. E no SI, no Sistema Internacional, a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. E a massa, pessoal, é medida em quilograma. Tranquilo até aí? Então, basta agora a gente fazer um ajustezinho com esse cara aqui para finalizar e marcar a nossa resposta certa. Vamos lá? Então, fica assim, olha, o momento, tá? Ele vai ser assim, olha, a força, que é em quilograma, metro por segundo ao quadrado, ó, quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado, vezes esse metro aqui dessa distância aqui. E quando eu faço m vezes m, não dá m ao quadrado? Então, é só você procurar aí a resposta que tenha quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado e marcar. Isso você encontra na letra B de bola, tá bom? Deixa eu botar aí na tela a questão de número 74 para a gente dar sequência nessa resolução. Vamos lá. Questão 74. Um circuito elétrico é constituído por 3 resistores ômicos ligados em série entre si e a uma fonte de alimentação ideal. Os valores desses resistores são 2 ohms, 4 ohms e 6 ohms. Sabendo-se que a intensidade de corrente elétrica no circuito é de 1,5 ampere, pode-se afirmar que a fonte de alimentação fornece uma diferença de potencial de tanto pontinho, volts. Tranquilo, pessoal, vem para cá para essa parte em preto. Não tem essa figura na prova. Eu só coloquei essa figura para ajudar aqueles candidatos que estão aí realmente começando a estudar agora para esse concurso, estão saindo da inércia, estão começando a caminhar agora, tá legal? Isso aqui, pessoal, representa o que a prova está te falando, o que a questão está te falando. É uma associação em série com 3 resistores, 2 ohms, 4 e 6 ohms. E esses resistores serão percorridos por uma corrente elétrica de 1,5 amperes. E o que eu precisava saber para resolver isso aqui? Professor, eu preciso saber circuito em série? Você precisa saber associação de resistores em série. Caso você não esteja muito bem ainda nessa matéria, professor, essa matéria para mim é novidade, não tem problema. Tem isso aqui no canal, tá legal? Tem uma playlist completa, tá legal? Vai estar aí na descrição do vídeo também essa playlist, tá bom? Não tem tudo que caiu nessa prova disponível ainda no canal na data que eu estou fazendo esse vídeo. Mas o que tiver, eu vou avisar para vocês, tá legal? Aqui no YouTube mesmo, tudo gratuito, tá bom? É só você, ó, cair matando lá, tá legal? Então você precisa ver a associação de resistores em série, que é bem tranquilo. É quando os resistores estão associados em série, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Aí, para você finalizar, você precisa saber calcular o REC, que é a resistência equivalente em série, que é a soma de todos os resistores, e precisa saber a lei de Ohm. Sabendo essas duas coisas, você finaliza essa questão e garante teu ponto. Olha para cá. O REC numa associação em série é a soma de todos os resistores, né, Davi? Isso. E eu tenho 3 resistores, então é só somar os 3? Exatamente isso. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Então, o meu REC em série vale 12 ohms. Agora eu vou aplicar a lei de Ohm. U igual a REC vezes I. Perceba que eu já tenho esses dois caras
e vou calcular a tensão, que é o que a questão está pedindo. Então vem comigo, U é igual a REC vezes I, o meu REC acabou de dar 12 e o meu I vale 1,5, tá legal? Recomendo a você, na hora da prova, tá nervoso, não vai errar bobeira. Quantas mensagens eu recebo assim, sabe? Poxa, professor, eu fiz tudo certo, mas eu estava tão nervoso na hora da prova que eu errei a conta. Você acredita? Eu digo, eu acredito. Não erre bobeira, não. Escreva esse número aqui, olha, se livra dessa vírgula. Escreva esse número aqui assim, olha, 12 que multiplica 15 sobre 10. Porque eu colocando isso em forma de fração, 1,5 não é 15 sobre 10? Uma casa depois da vírgula sobre 10. Professor, e o que eu ganho com isso? Você ganha em simplificação. Veja, veja que em cima e embaixo eu posso dividir por 5. Ó, por 5 aqui dá 2, por 5 aqui dá 3. 2 dá para simplificar como 12. Por 2 dá 1, por 2 dá 6. E 3 vezes 6 é 18 e você garantiu o seu ponto, tá bom? Bota aí 18 volts. 18 volts, se eu não me engano, tá na letra B também, tá? Letra B, pessoal, tá legal? Já vou botar a questão 75 na tela, que é uma associação em paralelo. Acompanha aí a leitura dela comigo. 4 resistores ômicos estão ligados em paralelo entre si e esse conjunto em paralelo com uma fonte de alimentação ideal que fornece ao circuito uma diferença de potencial de 10 volts, uma DDP, né, gente? Uma tensão de 10 volts. Sabendo que a intensidade de corrente elétrica para cada resistor é de 1 ampere, qual o valor da potência total consumida no circuito? Vem, volta para cá. Se tivesse uma figura na prova, seria essa a figura da prova, sabe? Resistores associados em paralelo são assim, professor? Cada um está num condutor diferente, entende? A corrente elétrica ela chega aqui e se divide por todos esses fios. A questão te informa que cada resistor desse, a gente não sabe quanto ele vale, mas sabe que cada um é percorrido por 1 ampere. E qual é o raciocínio da associação em paralelo? É que quando você tem aqui vários resistores associados em paralelo, a corrente elétrica se divide, mas a tensão é constante. Então, para cada um desses, o U vale sempre 10. 10 volts, professor? Isso. E para eu calcular a potência, eu precisava saber a fórmula da potência. Tem isso aqui no canal também, Davizinho, cara? A fórmula da potência, associação em paralelo. Tem sim, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Chuva de links, né, Davi? Isso mesmo. Vamos lá. Então, eu já sei que em cada um tem 1 ampere. O que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois. A corrente elétrica não pode desaparecer, não pode sumir, não pode ter mais nem ter menos. Se chegam 4 amperes aqui nesse pontinho, que a gente chama de nó, quando chegar aqui, ela vai se dividir. Pau. Mas quando chegar aqui, tudo isso se junta de novo e volta a ser o que tinha antes. E como é que eu sei que tinha 4 amperes antes e depois? Porque em cada um desses resistores eu tenho 1 ampere. E como são 4 resistores, se eu somar isso tudo, tem que dar 4 amperes. Então você pega o valor do U, que a questão já deu, pega o valor do I total, que vai ser 4 amperes, e você marca aí 40 watts, se eu não me engano, está na letra D, tá bom? Letra D de Davi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, letra D. Tá bom, pessoal? Então, presta muita atenção. Se a questão quisesse saber qual é a potência dissipada num resistor só, numa resistência só, aí você não ia pegar o 4, não. Você ia pegar o 1. 10 vezes 1, 10 watts. Essa seria a resposta certa. Se ela pedir a potência dissipada em todos os resistores, a potência total dissipada no circuito, aí você tem que pegar o I total. Deu para entender? Beleza? Vamos para a questão de número 76, que a gente vai fazer na tela mesmo, tá? Não passa a leitura não, e depois a gente faz a 77, tá bom? Vamos lá. Questão de número 76, pessoal, uma das mais tranquilas nessa prova. Sempre aparece uma questão de ondas nessa prova da EA. Se você está conhecendo esse concurso agora, está começando agora, dá uma olhadinha aqui no meu canal, na minha playlist de dicas de física pré-A, que eu fiz já para essa prova, tá? Vai te ajudar muito, vai estar aí o link na descrição também, tá bom? Depois você confere lá. Ondas é um tema recorrente nessa prova e essa questão de número 76 queria saber o seguinte. Uma onda com frequência de 50 kHz está na faixa do... Aí você precisava saber o seguinte, o ser humano, ele ouve sons de 20 Hz até 20 mil Hz. Essa é a faixa de frequência audível para o ser humano. Abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom e acima de 20 mil Hz a gente chama de ultrassom. Como na questão ele está falando em 50 kHz, 50 kHz, são 50 mil Hz, né, Davi? Isso. Isso já está na faixa do ultrassom? Com certeza. Pode marcar aí letra B, sem medo, gabarito letra B de bola.
Beleza, pessoal, na sequência a gente já emenda aí, deixa eu trocar essa tela, que a gente já emenda aí a questão de número 77, que te conta o seguinte. Em um trecho de uma rodovia foram instalados conjuntos de cronômetros digitais. Cada conjunto é formado de dois sensores distantes 2 km entre si. Então, eu tenho uma distância entre os dois sensores que mede 2 km. Esse é o meu ΔS da história. E já eu preciso que você lembre que 1 km tem 1.000 metros. Logo, 2 km terão 2.000 metros. Tá legal? Vamos continuar a leitura então. Entre si que registram o horário, hora, minuto e segundo, em que um mesmo veículo, deslocando-se no mesmo sentido, passa por eles. Em um trecho da rodovia, no qual a velocidade média permitida é de 100 km por hora, um carro a 120 km por hora atinge o primeiro de um desses conjuntos exatamente às 15 horas, 0 minutos e 0 segundos. O horário em que esse veículo deve passar pelo segundo sensor, de forma a percorrer esse trecho da rodovia exatamente com velocidade média igual a 100 km por hora é... Então, presta muita atenção. A velocidade média entre esses dois pontos, que tem 2 km, tem que ser de 100 km por hora. Professor, esse 120 aí eu vou usar para alguma coisa? Não vai não. Ele está aí só para confundir sua cabecinha. Ou seja, o que você vai usar efetivamente na fórmula da velocidade média é o valor que a questão falou que vale a velocidade média, que é de 100 km por hora, e o teu ΔS de 2 km. Tá legal? Beleza, pessoal, volta para cá, o que eu já anotei aqui em preto, os dados da questão. O nosso ΔS tem 2 km, ou seja, 2.000 metros, e a nossa velocidade média é de 100 km por hora. Ou seja, na média, a velocidade dele tem que ser de 100 km por hora. Vai ter horas que vai ser 120, né, Davi? Isso, como a questão falou. Vai ter horas que vai ser 50, vai ter horas que vai ser 80, a velocidade instantânea vai mudar, mas na média vai dar 100 km por hora. Tem que ser 100 km por hora. Lembra da fórmula da velocidade média? É isso que a questão está te cobrando. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Você pode trabalhar com esses valores em quilômetros por hora e quilômetro. E o teu tempo, a resposta do teu tempo vai estar em hora. E depois você passa isso para minuto e segundo. Tudo bem? Ou você pode trabalhar isso com metro e aqui com metro por segundo. E aí teu tempo vai estar em segundo. Deu para entender? E como as respostas têm hora, minuto e segundo, depois você passa esse troço para minuto e segundo, tá bom? Olha para cá. Eu vou trabalhar com metro e metro por segundo. Assim, o meu tempo vai estar em segundo e eu marco a resposta certa. Tá legal? Veja, olha só. No lugar da velocidade média, eu tenho que botar esse cara aqui em metro por segundo. Professor, para eu passar isso para metro por segundo, eu divido por 3,6, não é não? É isso aí. Só que você não vai fazer essa conta, presta atenção nessa dica, tá? Para quem já é antigo, já está fazendo essa prova várias vezes, já sabe, já viu isso aqui no canal fazendo várias vezes. Mas você que está caminhando agora, está começando a caminhar agora, presta atenção. Na hora de, se você tentar dividir 100 por 3,6, você perde tempo e cai numa dízima. É mesmo? É, você está perdendo tempo, entende? Deixa escrito. Você vai fazer assim, ó. Esse cara em metro por segundo é 100 dividido por 3,6. Pronto. Eu não teria que fazer essa conta no espacinho separado? Teria, professor. E a resposta estaria em metro por segundo? Exatamente. Só que eu não vou fazer. Eu vou deixar escrito. Porque deixando escrito, você vai entender já como é que eu ganho em tempo. Ó, aqui eu vou botar em metro, né, Davi? Isso. Então, entra esse 2.000. Exatamente. 2.000, coloco 2.000 aqui. Tá legal? Sobre ΔT. Presta muita atenção. Quando eu tenho assim uma igualdade assim de duas frações, eu posso simplificar assim na vertical, mas também eu posso simplificar na horizontal. E o que eu estou querendo dizer? Que logo de cara você percebe que dá para cortar 2 zerinhos de cada lado. Deu para entender? Entendi, professor. Esse valor aqui, mesmo estando escrito, já está em metro por segundo? Exatamente. Eu não preciso efetivamente fazer a conta não, né? Não, só de escrever desse jeito eu já transformei para metros por segundo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Entendi, Davi. Aí depois de cortar um zero de cada lado, o que você faz? Aí você multiplica cruzado. Ou seja, ΔT vezes 1 é ΔT mesmo. Bota aqui. E 20 vezes 3,6, aí você bota aqui, olha, 20 vezes 3,6. Se você quiser escrever dessa maneira aqui, ó, que eu botei aqui, ó, você pode fazer numa boa também. 36 sobre 10, né, Davi? Isso. 36 sobre 10. Cortei. 2 vezes 36 dá 72 segundos. Agora é só marcar a resposta certa. 1 minuto tem 60 segundos, então 72 segundos é a mesma coisa que 1 minuto
e 12 segundos, né, professor? Então ele saiu de lá às 15 horas, 0 minuto e 0 segundo. Ele vai chegar no outro ponto às 15 horas, 1 minuto e 12 segundos. Tá legal? Você encontra isso aí na letra A, tá bom? Vamos lá, deixa eu botar a questão de número 78 para a gente continuar a nossa resolução. Uma bomba hidráulica que apresenta potência útil de 4 HP é utilizada para retirar água do fundo de um poço que tem aí 6 metros de profundidade. Adotando o G igual a 10, tá? Aceleração da gravidade igual a 10, e um HP 3/4 de kW e a densidade da água igual a 1 kg por litro, qual o volume em litros de água retirada desse poço na profundidade especificada após 30 minutos de uso dessa bomba? Então são muitos dados, tá legal? Para quem nunca viu a fórmula da potência e a fórmula do trabalho, fica um pouco perdido nessa questão mesmo. Fique tranquilo, é normal, não é uma questão muito bobinha não, tá bom? Então se você não viu o trabalho de uma força e potência, você dá uma olhada aqui no canal que vai ter aí na descrição do vídeo esse link também, tá bom? Então basicamente é o seguinte, logo de cara você tem que perceber o seguinte, eu tenho 4 HP, e 1 HP é 3/4 de kW. É uma regra de 3, né, professor? Logo de cara você começa com uma regra de 3 e transforma de HP para watts. Então, vamos fazer isso aqui mesmo na tela. 1 HP está para 3/4 de kW. Beleza. 4 HP está para X. Multiplica cruzado isso aí. X vezes 1x, 4 vezes 3/4, você corta aí esse 4 com 4, dá 3, né, professor? Isso. Então, eu tenho X igual a 3 kW. Não esquece que o K vale 1000, 3 kW é a mesma coisa que 3.000 watts, né, gente? Beleza. Vem, pessoal, então vem aqui para o quadro para a gente finalizar a questão. Então, eu já sei que o meu X, a minha potência da história, né, ela vale 3.000 watts, né, professor? É isso aí, cara. E o que mais que a questão falou? Ela te falou que é a minha altura aí desse poço, né? Tem 6 metros, tá legal? Te falou também que o G é 10 metros por segundo ao quadrado e te falou que a densidade da água é 1 quilograma por litro. No final eu comento um negócio, um tico-tico importante sobre esse cara aqui, para você também ganhar tempo, tá bom? Então você aplica, pessoal. Sim, ela te falou o intervalo de tempo, tá? A gente tem aqui ΔT 30 minutos. Beleza. Fórmula da potência, ó. Potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Vai ficar pequenininho aqui nesse espaço, mas dá pra gente fazer aqui, tá? E quem é que realiza trabalho na vertical, professor? Para puxar esse cara aí, desse fundo desse poço? Bom, pessoal, na própria playlist que eu dou aula sobre esse trabalho da força-peso, eu já falo sobre isso, sabe? Gente, o texto muda, mas você começa a fazer esse tipo de exercício, você faz 1, 2, 3, daqui a pouco você tá craque. Você vai ver que as coisas se repetem, entende? Quem realiza trabalho ali na vertical é a força-peso. E você precisa saber qual é a fórmula do trabalho do peso, que é mgh. Então fica assim, potência é igual a mgh dividido por ΔT. Agora é só finalizar. Fique tranquilo, esse cara aqui vale 3.000, a massa eu não sei, o G é 10, a altura é 6. E esse tempo não deixa em minuto não, pelo amor de Deus, gente. Tempo em minuto da física, você sabe que não, né? Nunca, né, professor? Não. Ou é hora ou é segundo. Se for sistema internacional, é segundo. E nesse caso tem que ser em segundo. Toda vez que a potência estiver em watts, o teu tempo tem que estar em segundo. Anota isso que é importante. Tempo em minuto não, né, professor? Não, pelo amor de Deus. Beleza. Então vamos finalizar isso aqui. No lugar da potência, 3.000 igual a massa vezes gravidade vezes 6, que é a altura, dividido por 30 minutos. Passando para segundos, né, pessoal? 1 minuto tem 60 segundos, então 30 minutos é 30 vezes 60, né? 1.800, né, professor? 1.800, tá legal? Corta logo um zero de baixo com um zero de cima. Vê que esse 6 e esse aqui 180 dá para simplificar por 6 vezes, porque 3 vezes 6 é 18, fique tranquilo, né? Aqui por 6 dá 1 e por 6 aqui dá 30, né, professor? Isso. O que sobrou, professor? Não sobrou mais nada. Sobrou aqui em cima massa vezes 1 é M mesmo. E aqui embaixo o 30. Multiplica cruzado esse negócio, sem medo. Vai lá. M vezes 1, M. 30 vezes 3.000, 3 vezes 3, 9. Mais 1, 2, 3, 4 zeros. 90.000, professor. Isso, 90.000 é a nossa resposta. Mas Davi, cara, ele quer a resposta do volume, não é da massa, não. Ele quer a resposta em litro. Tudo bem, você pode botar aí volume igual a 90.000 litros.
É mesmo, professor? Eu posso fazer isso sempre? Não, sempre não. Você pode fazer isso porque esse cara vale 1 quilograma por litro. O que eu estou querendo dizer? Que toda vez que a densidade for 1, pessoal, o volume e a massa vão ser iguais. É mesmo, professor? Por acaso isso? Não, é porque massa é igual a densidade vezes volume. Ah, Davi, esse cara aqui é 1, né? Isso. E 1 vezes V é V mesmo. Isso. Então fica M igual a V. Ou seja, se a massa é 90 mil, o volume é 90 mil. Mas você tem que estar muito atento para ver se isso aqui é 1 mesmo e se as unidades estão certinhas, tá bom? Ele quer a resposta em litro? Quer. Aqui é quilograma por litro? Isso. A minha massa já estava em quilo? Já estava em quilo. Estava tudo casadinho, professor. Então você pode botar aí volume igual a 90 mil, porque a massa também é 90 mil. Deu para entender? Deu para entender isso aí? Anota isso aí, tudo que você achou importante, que eu vou ter que apagar esse quadro inteiro. Então, deixa eu sair da frente dele. Caso você queira printar aí essa tela, você tira o print dela, tá bom? Que é para a gente continuar aí a nossa resolução. Tá legal, galera. Uma questão teórica agora, questão de número 79. Deixa-me colocar lá na tela. Atualmente, existem alguns tipos de latas de bebida cujo líquido é resfriado após serem abertos, e isso sem a necessidade de colocá-los em uma geladeira. Para que aconteça o resfriamento em um reservatório contendo gás, considerado aqui ideal, é aberto após a lata ser aberta. Em seguida, o gás se expande dentro de uma câmara que se encontra em contato com o líquido e permite troca de calor entre o gás e o líquido. Pessoal, só haverá troca de calor entre o gás e o líquido. Um recebe calor, o outro perde calor. Só haverá troca de calor entre esses dois. O ambiente em volta da lata, a própria lata e o reservatório não interferem no resfriamento do líquido. Então o líquido está sendo resfriado, né, Davi? Isso, ele tem que estar numa temperatura mais alta, tipo na temperatura ambiente, e ele vai ser resfriado, que é para o cara beber esse negócio geladinho, né, Davi? Isso. Então só a troca de calor entre o líquido e o gás, e o líquido está sendo resfriado. Pode-se afirmar, durante a expansão do gás, que... Então, pessoal, para o gás resfriar o líquido, ele precisa estar com uma temperatura muito baixa, né, Davi? Isso, ele vai estar com uma temperatura muito baixa e vai acabar resfriando o líquido, né, Davi? Isso, retirando o calor desse líquido e esse líquido diminui sua temperatura. Estão entendendo a história? Então, pode marcar letra D de dado sem medo. A temperatura do gás expandido é menor do que a do líquido, porque tem que ser menor, né, gente? Porque se a temperatura do gás for alta, como é que ele vai resfriar alguma coisa, né, Davizinho? E isso não tem como. A temperatura do gás tem que ser mais baixa que a temperatura do líquido. Tem que ser menor que a temperatura do líquido, que é para poder retirar calor dele e resfriar ele também. Tá legal? Letra D de dado. Certo, galera. Questão de número 80, deixa eu trocar aqui a tela. A questão de número 80 é uma questão de MCU. Aqui no canal você encontra uma playlist completa explicando o MCU. Essa questão ela te cobrava teoria e fórmula. Só sabendo a fórmula você não chegava na resposta, não. Olha o que a questão fala. Uma roda de bicicleta é composta de uma catraca C, um pneu P, 8 raios R e um raro A. A distância D do centro da catraca à borda do pneu é de 0,6 metros conforme o desenho. A catraca está unida aos raios que, por sua vez, estão presos ao aro. O pneu é preso ao aro. Essa montagem permite que a catraca e o pneu girem juntos coaxialmente. Então, parou de ler aí, eles giram juntos, né, Davi? Isso, quando a catraca completa uma volta, o pneu também tem que ter completado uma volta, porque eles giram juntos. Quando a catraca tiver completado 90 graus, o pneu tem que ter completado 90 graus. O que você está querendo dizer, Davi? Eu estou querendo dizer, cara, principalmente você que não viu essa matéria ainda, presta atenção, você precisa ver essa teoria, tá? Eu estou querendo dizer que já que eles giram juntos, eles têm o mesmo ômega, a mesma velocidade angular. E se eles têm a mesma velocidade angular, eles têm o mesmo período e a mesma frequência. Essa é a parte teórica da questão. É você saber que seja lá qual for a frequência da catraca, o período dela ou a velocidade angular dela vai ser a mesma frequência da roda, o período da roda ou a velocidade angular da roda. Tá legal? E aí a questão fala isso. Se a frequência de rotação da catraca é 5 rotações por segundo, aí o candidato tinha que saber que da roda também vai ser 5, porque eles giram juntos, tá bom? Outra coisa importante é você saber que rotações por segundo é a mesma coisa que hertz. Então, você escrever 5 rotações por segundo ou escrever 5 hertz, você está falando a mesma coisa. A velocidade tangencial do pneu em π metro por segundo é igual a... Beleza, pessoal? Vem para cá então para a gente finalizar aqui nesse espacinho a questão de número 80.
Professor, agora que você deu a dica, ficou fácil. Muito bom, é isso aí. Eu já sei que a frequência é a mesma, né, Davi? Isso, é 5 Hz para todo mundo. E essa distância que a questão chamou de D vai ser o raio, né, professor? Isso, desde o centro lá da catraca até a pontinha da roda. Então, esse cara aqui vai ser o raio. O que eu preciso saber de fórmula? Preciso saber que V igual a ômega R, tá legal? Essa é a velocidade tangencial, tá bom? É a velocidade linear da história. Esse ômega é a velocidade angular e o R vai ser esse 0,6 aqui. Show, professor? E esse ômega aí? Você precisava saber que o ômega, pessoal, é 2π vezes F, ou 2π sobre o período T. Depois você confere lá na minha playlist, tem isso tudo, tá? Bom, e agora, professor, é só substituir esse valor no lugar do D e esse no lugar do 5? Exatamente. E não esquece que a questão quer uma resposta assim. Π é alguma coisa aqui na frente, π metro por segundo, tá bom? Fique esperto nisso. Então, vamos lá. V vai ser igual a 2π, que multiplica o F, que é 5, e esse cara que é 0,6. Esses dois dá 10. E 10 vezes 0,6 é 6. Então, V é igual a 6π metro por segundo. Então, eu só olho para o 6, né, Davi? Isso, porque a questão já quer a resposta em π mesmo. Exatamente. Vamos ver qual é a letra que está isso aí? Deixa eu ver aqui. Letra C. Você encontra essa resposta na letra C, tá bom? Vamos lá, questão de número 81. Questão boa, essa questão. Gostei muito dessa questão de número 81. Deixa eu botar lá na tela. Questão de quantidade de movimento. Na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui no canal, eu ainda não gravei essa matéria, mas não sei quando você vai ver esse vídeo. Se você depois deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, pessoal. Pode perguntar aí que eu estou sempre dando uma olhadinha e tento responder todo mundo. Aí você pergunta, professor, já gravou isso aí ou não e tal? Tá legal se você não achar aqui no canal, tá bom? Questão na tela aí, acompanha aí. Show de bola, pessoal. Questão de número 81 nos conta o seguinte. Um corpo de massa igual a 6 kg desloca-se sobre uma superfície horizontal realizando um movimento uniforme de acordo com a seguinte expressão. S é igual a 20t, onde S é a posição em metros e t é o tempo em segundos. De repente, esse corpo divide-se perfeitamente em dois fragmentos, um menor, de massa igual a 2 kg, e outro de massa igual a 4 kg, que continuam a se movimentar na mesma direção e sentido que o corpo originalmente se movimentava. O fragmento de menor massa tem velocidade 4 vezes maior que o outro. Considerando o sistema corpo e fragmento isolado, quais são os valores das velocidades em metros por segundo destes fragmentos? Beleza, pessoal, vem para cá. Essa parte aqui em preto, nessa parte aqui em preto estão os dados da questão. Então, antes do corpo se separar, a massa dele era 6 e a velocidade era 20. Como é que eu sei que a velocidade do cara era 20? Tá aqui. A questão te deu essa função horária do MU, do movimento uniforme, para você se guiar nisso. S é igual a S0 mais VT. Eu sei que o S0 nessa função é 0. E quem é que está no lugar do T? É a velocidade, né, professor? Então a velocidade é 20? Exatamente. Então já sei qual é a quantidade de movimento antes. Não esquece. Conservação da quantidade de movimento, né, professor? A quantidade de movimento que eu tenho antes, tá legal? Tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois, tá? E lembra a fórmula da quantidade de movimento também, né, gente? M vezes V, uma das fórmulas mais fáceis na física. Q é igual a M vezes V, tá? E depois que ele se separa, depois a questão fala que a massa vale 2, a massa do menor, e a do maior vale 4. Então é 2 e 4, chamei ali de M1 e M2, tá? E a velocidade do menor é 4 vezes a do maior. Então chamei aqui de V1 e V2, tá? V1 igual a 4V2. Agora é só você finalizar. Lembra o seguinte, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Mas ela se conserva. A quantidade que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade que eu tenho depois. Mas por que eu estou falando que é uma grandeza vetorial? Porque quando esse cara diz que após a separação os dois continuam no mesmo sentido, ele está te sussurrando aí no seu ouvido o seguinte, olha, candidato, como a grandeza é uma grandeza vetorial, você tem que somar esses dois valores depois, entende? As duas quantidades de movimento depois. É a soma desses dois vetores, entende? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá legal? Fica com isso na cabeça, anota isso que é importante. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Qual é o que eu tenho antes? Antes é M vezes V. Qual é o M? 6. Qual é o V? 20. 6 vezes 20, né, Davi? É igual. Qual é o que depois? É a soma do Q1 com o Q2, né, Davi? Isso. O Q1 é esse M1 vezes V1. Tá legal? M1 vezes V1. Mais... Aí o Q2, que seria M2 vezes V2. Isso.
M2 vezes V2. O que eu sei sobre o M1 e o M2? Um é 2 e o outro é 4. Então, 120 é igual a 2V1 mais 4V2. E o que eu sei sobre o V1? Eu sei que o V1 é 4 vezes V2. Então, bota aqui. 120 é igual a 2 vezes 4V2 mais 4V2. Acabou a questão, né, Davi? Acabou. 2 vezes 4 é 8. V2 mais 4V2. Isso dá 12V2. E V2, então, vai ser igual a 10, né, Davi? Isso. Metros por segundos. E se o V2 é 10, então o V1 é quanto, pessoal? V1 é 40, né? 4 vezes 10, 40 metros por segundo. Você encontra essa resposta aí na letra B, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Que eu sempre dou uma olhadinha, tento ajudar vocês. Muito bom, pessoal. Vamos fazer agora a questão de número 82? Olha só o que ela nos conta. Em uma fábrica, há um sistema hidráulico composto por uma tubulação preenchida totalmente com um único líquido incompressível, conforme a figura. Nesse sistema, há uma extremidade onde há um êmbolo E1 de área E1. Então, nós temos ali na figura, pessoal, presta atenção aqui, o êmbolo E1 e esse êmbolo E1 tem uma área E1. E outra extremidade também com o êmbolo E2, cuja área é o dobro de A1. Então, essa área A2 seria o dobro da área A1. Perfeito? Uma força de intensidade F1 é aplicada em E1 para erguer um objeto que exerce uma força-peso de intensidade F2 em E2. A questão clássica aí do princípio de Pascal, prensa hidráulica, né, professor? É isso aí, você pensou certinho. No instante em que se aplica uma força F1 em E1, a pressão em E2 é. Então, a gente só precisa procurar aquela alternativa que está me dizendo que a pressão em E1, a pressão exercida em E1, no êmbolo 1, é igual à pressão exercida em E2, no êmbolo 2. Beleza, pessoal? Então, é só a gente procurar essa alternativa, que está me dizendo que eu tenho a mesma pressão dos dois lados. A pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. A banca não te deu essa resposta assim muito de cara, mas é só você lembrar que a pressão é igual à força dividido pela área. Então, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, no instante que eu aplico uma força F1 em E1, a pressão em E2 vai ser igual ao quê? Professor, vai ser igual a F2 sobre a área 2 ou a F1 sobre a área 1? Exatamente. Por isso que a resposta dessa questão é a letra D, sempre aumentada em F1 sobre A1. Isso aí, em outras palavras, está me dizendo que quando eu faço uma força F1 em E1, eu vou ter um aumento de pressão naquele ponto. Essa pressão vai ser integralmente transmitida para todos os pontos desse líquido e vai pipocar lá em E2. Então, a pressão em E1 vai ser igual à pressão em E2, e eu posso escrever isso matematicamente dessa maneira. A pressão 2 é igual a F1 sobre a área 1 ou é igual a F2 sobre a área 2. É uma questão um pouco confusa, na minha opinião, mas letra D é o gabarito, pode marcar. Galera, a questão de número 83 fala o seguinte: o sistema apresentado na figura a seguir está em equilíbrio estático. Estática é uma matéria que vira e mexe está caindo nessa prova, galera. Ou estática de um ponto material ou estática de um corpo extenso, que é o torque. Antes dessa prova de 2019.2, eu tinha gravado um vídeo aqui, vou botar até um pouquinho dele na tela aí para você ver. Eu gravei uma questão igual a essa, pessoal. E aqui no canal você encontra nessa playlist de dicas de física para EA, muitas dicas importantes que vira e mexe estão caindo nessa prova. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo. É importante você acompanhar essas coisas, porque depois eu lembro que muita gente veio me falar dessa questão, professor, fizeram uma questão igualzinha, eu tinha acabado de assistir o seu vídeo e consegui acertar. Eu falei, poxa, legal mesmo, sensacional. Então vamos lá, vamos continuar a leitura da questão. Sabe-se que os fios são ideais, que o corpo suspenso está sujeito a uma força, peso P, e que esse ângulo θ vale 30 graus. É importante você saber seno e cosseno de 30, daqui a pouco a gente precisa disso, tá? E que a atração T, presente no fio AB, tem intensidade igual a 100 raiz de 3. Então, a gente já sabe que a atração AB vale 100 raiz de 3. Determine em newtons o valor da intensidade dessa força-peso. Beleza, meus amigos? Vem voltando para cá para o quadro, então, olha só. Então, essa figura aqui representa a que estava lá na prova. Esse ponto aqui é o ponto B, onde estava ali, né? O ponto B da história, né, pessoal? Isso. E desse ponto B tem 3 cordas. Tem uma para baixo, que é o peso,
que é o que eu quero descobrir no fim das contas, é quem eu quero saber, tá legal? Tem a tração no fio que vai aqui para cima, entre o ponto B e o ponto C, tração BC, e tem a tração no fio que vai ali para a esquerda, entre o ponto B e o ponto A, que é a tração AB. Essa tração AB, a questão já deu. Bom, ela tem que dar algum valor para a gente trabalhar, né? Não tem jeito. Ela fala que é 100 raiz de 3 newtons. Então, eu já sei esse cara. Qual é o próximo passo, professor? Cara, o próximo passo é você fazer aqui uma decomposição vetorial, entende? Deixa-me pontilhar isso aqui para a gente fazer essa decomposição vetorial junto. Principalmente se você não viu meu vídeo de dicas para EA, depois você confere lá, tá bom? Que aí lá eu explico mais passo a passo isso aqui, tá legal? Ó, então esse ângulo aqui já foi dado, é θ, e ele vale 30 graus. Esses dois ângulos aqui são alternos internos. Esses dois, né, professor? Isso. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Alternos internos. E eu já sei que ele vale 30 graus, não esquece. E o que eu faço, professor? Faz uma decomposição vetorial. Professor, o que é isso de decomposição vetorial? É você pegar esse vetor e trazer ele para o eixo x e para o eixo y, utilizando aqui seno e cosseno, sabendo utilizar essa coisa. Se você está zerado em vetores, não viu nada ainda, não fique tranquilo que eu tenho vetores completos aqui no canal para você conferir lá depois, vai estar aí embaixo na descrição também, tá? Pegando esse vetor e trazendo para o eixo x, você vê que esse ângulo aqui está colado nesse eixo. Se está colado, eu uso cosseno. Então, aqui embaixo, essa tração BC, eu tenho que multiplicar ela pelo cosseno de 30, entende? E se aqui eu usei cosseno, aqui em cima eu uso seno. Então, aqui em cima, essa tração BC vai ser o valor desse cara vezes o seno de 30. Agora é só finalizar a questão. Se está em equilíbrio, esses dois vetores são iguais. Esse que está para a direita é igual a esse que está para a esquerda. E esses dois aqui também são iguais. Esse que está para cima é igual a esse que está para baixo. Igual é, professor? Isso. Vamos igualar essas duas coisas? Começa igualando esses dois. Por que esses dois? É estratégico. Você começa igualando esses dois porque você já sabe quanto esse cara vale. Ele vale 100 raiz de 3. Então, 100 raiz de 3 é igual a isso aqui. Vamos escrever isso? 100 raiz de 3 é igual a tração BC vezes o cosseno de 30. Tração BC vezes o cosseno de 30. E aí você precisa saber, né, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então fica 100 raiz de 3 é igual a tração BC vezes raiz de 3 sobre 2. Olha para os dois lados e me diz o que dá para cortar. Está multiplicando tudo, né, Davi? Isso, é multiplicação. Posso cortar? Você pode. O que aparece dos dois lados? Raiz de 3, Davi. Corta, corta. Isso, cara. Corta sim, com certeza. 100 vezes 1, 100. Igual. Tração BC vezes 1, repete a tração BC sobre 2. Agora é só multiplicar cruzado, correr para o abraço. Bota 1 aqui embaixo, não se assuste, multiplique cruzado. Tração BC vezes 1 é tração BC. E 2 vezes 100, 200. Então eu descobri que essa tração BC vale 200 newtons. Aí agora você pode igualar esses dois e conseguir calcular a força-peso. Porque eu já sei que esse cara vale 200 newtons. E eu também já sei o seno de 30, que é 1/2, né? Consigo achar isso aqui numa boa. Então, vamos igualar esses dois, ó. Tração BC vezes seno de 30. Tá legal? Tem que ser igual a quem, professor? Igual ao peso, né? Isso. Esse cara aqui é 200. O seno de 30 é 1/2, né? 0,5. E aí eu calculei o peso, professor? Calculou sim. 200 vezes 1, 200. Dividido por 2, 100. Então, o peso vale 100 newtons. Tá bom, pessoal? Vê se você quer printar essa tela aí ou fotografar alguma coisa. Dá uma olhadinha aí, tá legal? Porque eu vou precisar apagar isso tudo. Deixa eu botar aqui letra C, 100 newtons que você encontra na letra C, tá bom? Que eu vou precisar apagar isso tudo para a gente continuar aí a nossa resolução do cansadão. Faz um cafezinho lá que a gente já está na metade do caminho. Vamos embora. Questão 84, uma das mais tranquilas dessa prova. Se você viu ali os princípios
básicos de óptica geométrica, você garantiu essa questão. Aqui no canal tem óptica também. Vou deixar aí na descrição do vídeo a playlist de óptica geométrica e os princípios básicos, iniciais de óptica, tá bom? Os eclipses solares e lunares são fenômenos ópticos que sempre foram cobertos de fascínio e lendas. As sombras e as penumbras, formadas devido ao alinhamento da Terra, Lua, Sol, são comprovações de um dos princípios da óptica geométrica. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde ao princípio que se refere aos fenômenos celestes descritos. Então ele está falando dos eclipses, né, Davi? Isso, gente, só tem eclipse porque a sombra, um corpo celeste entra na sombra do outro. E só forma-se sombra porque a luz propaga-se em linha reta, sabe? E esse princípio chama-se princípio da propagação retilínea, letra B, questão muito clássica, molezinha, né, Davi? Isso, pode marcar a letra B sem medo, propagação retilínea da luz. Questão de número 85, pessoal, vamos embora, vamos atacar a questão. Um professor quer verificar se um objeto maciço de massa M é feito unicamente de uma determinada substância de densidade D0. Para isso, pendurou uma mola que obedece à lei de Hooke na vertical por uma das suas extremidades e na outra colocou o objeto. Em seguida, o professor mediu o módulo da força elástica F1 que a mola exerce sobre o objeto devido ao alongamento Δx1. Considere que a mola e o objeto estão em equilíbrio estático no ar, cujo impulso sobre o objeto e a mola é desprezível. Ainda com a mola e o objeto na vertical, conforme o desenho, o professor mediu um novo módulo da força elástica, agora chamada de F2, que a mola exerce sobre o objeto devido ao alongamento Δx2. Considerando o objeto em equilíbrio estático totalmente imerso na água, densidade da água dA, tá legal? Considere também que a experiência foi realizada em um local onde o módulo de aceleração da gravidade G é constante e que o impulso da água sobre a parte imersa da mola é desprezível. Para que o objeto seja feito unicamente da substância com densidade D0 prevista, F2 deve ser. Então vamos embora, pessoal, vamos lá para o quadro atacar essa questão, que é uma das mais difíceis nessa prova, na minha opinião. Beleza, pessoal? Vem para cá então para a gente atacar essa questão, uma das mais difíceis nessa prova, na minha opinião, tá bom? É uma questão assim que foge até um pouco do nível do padrão da EA, tá mais parecida com uma questão da SpaceX, sabe? Mas vamos atacar ela aqui sem medo, tá? Vamos lá. Num primeiro momento, o que você precisava saber? Tem um bloquinho ali, esse bloquinho tem uma massa M, tá bom? E tem duas forças atuando nesse bloco. Quais são? Fala para mim. Para baixo, reto, vertical, para baixo, força-peso, né, Davi? E para cima ali a força F1, que é a força elástica daquilo. Como esse cara está em equilíbrio, essas duas forças são iguais, não são não, professor? São. Vamos escrever isso. F1 é igual a força-peso. E o que eu sei sobre o peso de um corpo? É massa vezes gravidade, professor? Isso. Então F1 é igual a massa vezes gravidade. Já já a gente vai precisar substituir essa massa aqui por densidade vezes volume, tá? Já já. Deixa assim por enquanto. E no segundo momento tem mais uma força atuando nesse bloco. No segundo momento, esse bloquinho que tem a mesma massa, logo ele tem o mesmo peso. O peso não muda, né, professor? Não muda a gravidade, não muda a massa do corpo. Então o peso é o mesmo. Mas o que mudou, pessoal? Que agora ele está dentro de um líquido, então ele tem o empuxo, tá bom? E uma força aqui que a questão chamou de F2. Beleza? Primeiro momento da questão, segundo momento da questão. E agora, professor, o que eu preciso saber? Você precisa saber que, estando esse cara em equilíbrio, o peso que puxa ele para baixo tem que ser igual a essas duas forças que empurram esse cara para cima, tá bom? Vamos escrever isso? Então agora, o empuxo mais a força F2 tem que ser igual ao peso. Beleza. Como a questão quer que a gente calcule F2, vamos passar o empuxo para o outro lado. F2 é igual ao peso menos o empuxo. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, num primeiro momento, a questão só queria que você soubesse essas coisas. Igualar esses vetores e saber trabalhar com isso aqui. Agora eu preciso saber também qual é a fórmula do empuxo. Empuxo, pessoal, é igual à densidade do líquido, que nesse caso é a água, vezes o volume de fluido deslocado, que é o mesmo volume do corpo, porque ele está totalmente imerso no líquido, vezes a gravidade, tá bom? E agora é o momento da gente abrir isso aqui também. Massa, pessoal, é densidade vezes volume. Só presta atenção. F1 igual. Só presta atenção. Aqui no lugar da massa é a densidade do corpo, tá? A densidade do objeto. Vou botar aqui O de objeto, tá bom? Então, essa densidade aqui é a densidade do corpo, a densidade do objeto.
tá bom? E no empuxo é a densidade do líquido, que nesse caso é a água, tá legal? E agora, professor, como é que eu finalizo a questão? Bom, basicamente é você substituir uma coisa na outra. Como o peso e o F1 são iguais, no lugar desse peso aqui, eu vou botar F1. E o F1 eu já sei que é essa porcaria toda aqui. Só que tem um pulo do gato. Se você for por uma linha de raciocínio, não vai estar errado, mas você não chega na resposta. O que eu estou querendo dizer? Se você pega isso aqui e coloca no lugar do peso, já que o peso é igual a F1, se você pega isso aqui e bota aqui, você começa a trabalhar essas coisas, mas você não chega na resposta. Você fica com algo mais ou menos assim, olha. F2 é igual. Aí no lugar do peso, eu vou botar F1, né? Que eles são iguais. Densidade do objeto, volume e gravidade. Não está errado não, sabe? Volume, gravidade. Menos. Ou esse cara é densidade da água, volume e gravidade. Não está errado não, entende? Só que você não chega na resposta, porque a resposta está em função de F1. Entendi, professor. E aí, como é que eu consigo caminhar nisso? Vamos apagar essa parte aqui, que é para a gente tentar trabalhar de acordo com o que as opções estão nos dando lá, né? Ó, então, o que eu quero que você observe ainda aqui em cima? Ó. F1 é igual à densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade. Eu vou isolar esse volume aqui e jogar o resto desses dois caras para cá dividindo. Então fica assim, olha, F1 sobre a densidade do objeto vezes a gravidade é igual ao volume desse cara. Então, esse volume aqui vale isso. E esse volume aparece na fórmula do empuxo. Aí agora você consegue trabalhar de acordo com o que a banca esperava lá nas opções que o candidato chegasse. Olha para cá. F2 é igual. No lugar desse cara aqui, que é o peso, eu vou botar o F1. Tá bom, professor? Menos. E no lugar do empuxo, eu vou botar a fórmula do empuxo. Só que presta atenção. No lugar desse V, eu já vou tirar ela daí e botar isso aqui. F1 sobre densidade do objeto vezes a gravidade. Porque o volume é o mesmo nas duas fórmulas. O volume do corpo e o volume do fluido deslocado são iguais. Porque esse cara está totalmente imerso no líquido. Deu para entender a linha de raciocínio? Professor, essa questão é um pouquinho mais difícil mesmo, né? É sim. Então vamos lá. No lugar do empuxo, já bota aí a densidade da água. Vezes, aí no lugar do volume, a gente bota essa porcaria toda aqui, ó. O F1 sobre densidade do objeto e gravidade. Beleza. Vezes a gravidade, que morre com essa gravidade aqui. Cortei, cortei. E o que sobrou então? F2 é igual a F1 menos densidade da água vezes F1 sobre densidade do objeto. E o que aparece nos dois que dá para a gente colocar em evidência? Professor, o F1, né? Então bota o F1 em evidência. F1, abre parênteses. 1 menos densidade da água sobre densidade do objeto. Aí você chega na resposta de acordo com o que a banca esperava que o candidato chegasse. Se eu não me engano, galera, você encontra isso aí na letra D. Deixa eu ver se é isso mesmo. Letra D de dado, tá legal? D de Davi. Vê aí, pessoal. Dá uma olhada aí, vê se você quer anotar alguma coisa importante aí, tá legal? Se quiser printar essa tela aí. Que aí eu já vou botar a questão de número 86 na tela pra gente ler. E na sequência a gente lê a 87 e volta pro 4. Beleza, galera? A questão de número 86 fala o seguinte. O circuito elétrico apresentado a seguir é formado por 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, de valores iguais, ligados em paralelo entre si. Galera, tá tudo em paralelo, hein? Presta muita atenção nisso. Tá em paralelo e tá em paralelo com a fonte de tensão ideal também, V, a qual fornece a associação uma DDP com valor fixo diferente de 0 volts. Show de bola, é uma associação em paralelo. Você não pode esquecer que na associação em paralelo, o U, a tensão, essa voltagem aí é a mesma para todo mundo, né, Davi? Isso, a DDP é a mesma para todo mundo. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Questão bem tranquila, né, Davi? Na minha opinião, uma das mais tranquilas nessa prova. Retirando-se o R3, o resistor R3 do circuito, o valor da diferença de potencial sobre... Me diz, galera, se eu tirar R3, vai mudar a tensão em R1 e R2? Claro que não, né, gente? R1 e R2 estarão sob a mesma tensão que já tinha antes, que é um valor fixo, diferente de 0, e por estar em paralelo, ele não muda, tá legal? Pode marcar, letra C, os resistores R1 e R2 permanecem o mesmo. Tá legal, pessoal? A questão de número 87 fala o seguinte. Um instrumento musical produz uma onda sonora a qual se propaga no ar com velocidade V1
de 340 metros por segundo e passa a propagar-se na água com velocidade V2 de 1.428 metros por segundo. Então, é uma questão, pessoal, de refração, entende? Quando ele fala que ela está passando do ar para a água, ela está sussurrando no seu ouvido aí, ó, gente, está acontecendo uma refração aí, presta atenção. Sabendo-se que essa onda sonora apresenta no ar um comprimento de onda de meio metro, qual é a frequência em hertz dessa onda sonora ao propagar-se na água? E qual é o pulo do gato aqui nessa questão? É você saber, pessoal, anota isso que é importante. Na refração, a frequência é a única grandeza que permanece a mesma, tanto num meio como no outro. Seja lá qual for a frequência dessa onda sonora no ar, vai ser a mesma frequência dessa onda sonora na água. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Professor, então a velocidade muda, o comprimento de onda muda. Sim, mas a frequência não muda. Então, quando eu souber qual é a frequência dessa onda sonora, F, no ar, eu já sei qual é a resposta disso na água, porque é o mesmo, né, professor? Isso. Então, eu não vou usar esse V2 para nada, Davi. Não vamos usar esse V2 para nada. Tá legal? Volta para cá para o quadro, nesse espacinho aqui, em preto já estão aqui os dados, ó. V1 é 340, lambda 1 é meio. E o F, eu preciso de F1 e F2? Claro que não, gente. O F é o mesmo, tanto no meio como no outro. E acabou a questão? Acabou. Essa fórmula aparece muito nessa prova. Usar isso aqui, ó, essa equação fundamental aqui da ondulatória, vira e mexe, cai nessa prova, não vai para esse concurso sem saber ondas, tá bom? V igual a lambda F, né, professor? Isso. Aqui no canal tem isso? Tem sim, depois você confere lá. 340 é igual a 0,5 vezes F. F é igual a 340 dividido por meio, e dividir por meio é a coisa mais fácil do mundo, é só multiplicar por 2, dá 680 Hz, tá legal? Letra B de bola, pode marcar, tá bom? Beleza, questão de número 88 e 89 a gente vai fazer na tela e depois a gente vem para cá para a questão 90, que vai dar um pouquinho, dá para fazer por teoria e por fórmula. Mas calma, deixa ela guardadinha aí por enquanto. Vamos lá, vamos continuar isso aí. Questão de número 88, galera, ela vai te falar o seguinte. O gráfico a seguir representa a posição x em metros em função do tempo t em segundos de um ponto material. Entre as alternativas, aquela que melhor representa o gráfico da velocidade v em metro por segundo em função do tempo t em segundo, deste ponto material é... Galera, é uma questão de gráficos do MU, gráfico do movimento uniforme. É uma questão bem tranquila, mas para quem já viu a matéria. Se você não viu ainda gráficos do MU, você encontra isso aqui no canal. Tá o link aí embaixo na descrição do vídeo também. Então, o que esse gráfico está me mostrando, professor? Num primeiro momento, ele está te mostrando que nos primeiros 10 segundos, acompanha aqui comigo, de 0 a 10 segundos, a posição do cara não muda. A posição dele não mudou, é 15 metros e permaneceu o mesmo. Ela não aumenta, ela não sobe nem desce, não aumentou nem diminuiu. Nos primeiros 10 segundos, esse cara estava em repouso, né, Davi? Na mesma posição? Exatamente. É por isso que a gente começa procurando nas opções qual é aquela opção em que a velocidade do cara era zero. Porque se ele está na mesma posição, é porque a velocidade dele era zero, né, Davi? Isso, garoto, isso. Nas alternativas aí, então, nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Qual é o gráfico em que a velocidade é zero nos primeiros 10 segundos? Professor, só pode ser a letra B de bola ou a letra C de casa. Exatamente. Ou a letra B ou a letra C, fica com isso na cabeça. Num segundo momento, na segunda etapa de 10 a 20 segundos, é só você ver se a função é crescente ou decrescente. E fica fácil perceber, vocês que estudam matemática, peça, que essa função aí é uma função decrescente, né, professor? Isso. E na física, o que isso me indica, professor? Isso te indica, candidato, que esse cara aí tem velocidade negativa. E é por isso que acabou a questão. Você vai marcar a letra C e correr para o abraço. Nos primeiros 10 segundos, a velocidade é nula. Entre 10 e 20 segundos é uma função decrescente, então a velocidade desse cara é negativa. A letra C pode marcar. Na sequência aí, pessoal, deixa eu trocar a tela para a gente fazer agora a questão de número 89. A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e as causas que os produzem, ou os modificam. Um dos tópicos iniciais do estudo da dinâmica está relacionado com definições de peso e massa. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que está corretamente descrita. Peso, galera, peso em física, peso é massa vezes gravidade. E o que isso quer dizer? Que se eu mudar a massa do corpo ou a aceleração da gravidade no local,
eu mudo o peso desse cara. No estudo da dinâmica é assim que funciona, entende? Peso é uma força, tá legal? E se é uma força, é um vetor. Presta atenção na letra A. Peso e massa são grandezas vetoriais? Não, professor. O peso é uma grandeza vetorial. Massa não, tá legal? Massa é uma grandeza escalar. Letra A tá fora. Letra B. A massa de um corpo é a força com que a Terra o atrai? Na verdade seria o peso, né, professor? Isso, a força-peso. O vetor força-peso de um corpo, que seria ali a força com que a Terra o atrai. Tá legal? Letra C. No topo de uma montanha, um corpo pesará menos que este mesmo corpo ao nível do mar. Pode marcar que essa é a nossa resposta, já eu digo por quê. Olha a letra D. Caso fosse utilizado um dinamômetro, pessoal, na minha playlist de leis de Newton, depois você confere lá, eu mostro um dinamômetro, tá bom? Se você nunca viu um, eu mostro isso, depois eu boto aí a aula aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Caso fosse utilizado um dinamômetro, que é aquele instrumento que mede o peso, tá, pessoal? Para determinar o peso de um mesmo corpo na Terra e na Lua, os valores medidos seriam os mesmos. Errado, porque o G mudou. O G na Terra, a aceleração da gravidade na Terra tem um valor e na Lua tem um valor bem menor. Por isso que não marcaria a mesma coisa. E por que é a letra C então, professor? Lá no topo da montanha, o G é diferente daqui, aqui embaixo? É sim. Se a massa do cara permanecer a mesma, ainda que permaneça a mesma, o G muda, pessoal. Tá entendendo? Ou seja, lá em cima o G é mais baixo, é menor. Por que é menor? Porque à medida que você vai subindo, à medida que você sobe 1.000 metros, 2.000, 8.000, caramba, pessoal, à medida que você se aproxima do espaço, a aceleração da gravidade, o G diminui, tá legal? Fica com isso na cabeça. Por isso que os astronautas flutuam, né, professor? Lá em cima na Estação Internacional Espacial. Sim, porque lá o G é muito pequenininho, tá legal? Vamos embora? Vamos continuar? Vamos para a próxima questão. Questão de número 90. Em um experimento sob as condições de nitidez de caos, realizado no laboratório de óptica, um aluno constatou que um objeto real, colocado no eixo principal de um espelho, a 15 centímetros do vértice desse, conjuga uma imagem real ampliada 4 vezes. Gente, pelo amor de Deus, só de saber isso e saber teoria de espelhos, eu já finalizo a questão. Olha o que ele fala. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as lacunas do texto acima a respeito do espelho. Ele quer saber se esse espelho é convexo ou côncavo e se o centro de curvatura é igual a 10, é igual a 12 ou 24. Então, só de saber teoria do espelho você finaliza essa questão. Mas você não chega no final dela sem saber essa teoria. Presta atenção. Você precisa saber se o espelho é côncavo ou convexo. E você tem que ter visto o seguinte, espelho convexo, o espelho convexo, ele só gera imagem virtual. Ele não gera imagem real, gente. Então, esse espelho tem que ser côncavo, porque a questão já falou que a minha imagem é real. Caramba, Davi. Então, letra A e letra B está totalmente fora. Isso. Então, é letra C ou letra D, professor? Isso. Mas vai ser 12 ou 24? Eu vou ter que fazer conta? Na verdade, não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Volta para cá para o quadro, olha para cá rapidinho. Se você estudou teoria de espelhos, sabe? Você ganha tempo, cara, agiliza cálculos e conclusões. Eu sempre falo que física não é só cálculo, é teoria também, né, Davi? Isso. É por isso que aqui no canal tem teoria beça. Tem conta também? Tem. Mas tem muita teoria, porque física não é só cálculo. Finge que esse aqui é o nosso espelho côncavo, tá? Aí, da questão. Tá bom? Então eu já representei ali o centro, o foco e o vértice. Se você viu a teoria do espelho, tá? Centro, foco e vértice. Você sabe que o foco é o ponto médio. Ele está entre o centro e o vértice. O foco está na metade, né, Davi? Isso. E aí o que você aprende? Bom, você aprende que se você botar um objeto na frente de um espelho côncavo, você pode ter uma imagem real, virtual, maior ou menor, invertida, real, enfim, invertido, direito ou invertida e por aí vai. Aonde eu estou querendo chegar? O caso mais simples dessas formações de imagem é o seguinte. É o caso em que esse cara está em cima do centro. É o mais simples, professor? É, porque quando o objeto está em cima do centro, seja lá qual for o tamanho que ele tem aqui, ele tem aqui. A distância daqui para cá é igual. Ou seja, ele está sobre o centro, a imagem é igual a de cima, só que essa é direita e essa é invertida, porque o resto não muda, entende? Entendi, professor. Esse é o caso mais simples. Se eu chego esse objeto para frente ou para trás, aí essa imagem vai se deslocar também e vai mudar também.
Ou ela vai para frente ou para trás. Ou ela vai ficar maior ou menor. E como é que funciona isso? Aí você tem que ter visto a teoria. Se você bota esse cara aqui para trás, sabe o que acontece? Se eu botar o objeto para cá, né? Isso, chega ele para cá. Sabe o que acontece com essa imagem aqui, cara? Professor, não lembro não. Fala aí. Essa imagem, ela fica bem aqui assim, ó. Menor, continua invertida, só que ela diminui de tamanho, sabe? E se desloca para cá. Ou seja, um objeto antes do centro, ele gera uma imagem invertida, real e menor. Saquei, professor. Em cima do centro fica igual. Isso. Continua o raciocínio, então. O que acontece se eu boto esse objeto para frente? Professor, cara, se você botar esse objeto para frente, essa imagem vai ficar maior, não vai não? Vai. Ela fica bem aqui assim, ó. Continua invertida e tal, mas ela agora chega para trás e fica maior. Então, se você vê essa teoria, sabe? Eu sei que é chato isso, é chato, é muito detalhe, mas se você consegue agarrar bem essa teoria, acontecem duas coisas boas. A primeira, você agiliza cálculos e conclusões. A segunda, sabendo bem a teoria de espelhos, você consegue saber também muito bem a teoria de lentes, porque vai ser muito parecido, muda um tico-tico ou outro. Entende? E agora, professor, ainda não entendi onde você quer chegar. É o seguinte, gente, o caso que essa questão está falando é esse, porque ela fala que a imagem é real e maior. Só existe uma opção possível para a imagem ser real e maior. É quando o objeto está aqui, não está nem em cima do centro, nem está antes do centro. Ele tem que estar aqui, entre o centro e o foco. Meu Deus, professor, eu não sabia disso não. Pois é. Então, só de ler a questão, eu já imaginei isso aqui na minha cabeça. Eu sei que esse cara aqui está entre o centro e o foco. É mesmo, né, professor? Isso, porque a única opção possível da imagem ser real e maior é essa. E é 4 vezes maior que esse cara. Está escrito lá. Caramba, professor. E daqui para cá, a questão já disse, né? Essa distância aqui, né? O P da história, né? Isso, é 15 centímetros. Meu amigo, se esse cara está entre o centro e o foco, é impossível o centro de curvatura ser 12. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Acabou a questão, né, Davi? Acabou a questão. Isso aqui tem que ser 24. Pode marcar aí letra... Qual é a letra do 24? Letra D de dado. Acabou a questão. É impossível, meu amigo. Se daqui para cá é 15, como é que o centro de curvatura vai ser 12? Não dá, né, Davi? Exatamente. Acabou a questão. Professor Davi, cara, como é que eu conheço essa malícia? Poxa vida, de enxergar isso na hora da prova, cara. Praticando muito, estudando muita teoria. Física não é só cálculo. Pelo cálculo você consegue fazer também? Consegue, vou te mostrar aqui passo a passo, tá bom? Deixa eu pegar o piloto preto, preencher aqui os dados da questão e já volto aí com vocês. Pronto, pessoal, já preenchi aqui e vem para cá, olha só. Primeiro a gente trabalha aqui com a equação do aumento linear, né? Isso. I sobre O é igual a menos π sobre P. A questão não vai te falar isso, mas esse cara é negativo. É negativo, professor? Isso, porque a imagem é invertida. E se a imagem é invertida, esse cara vale menos. Uma coisa que ela te falou é que o P vale 15 centímetros e que esse cara é 4 vezes uma coisa. Quando ele fala assim, a imagem é ampliada 4 vezes, significa que ela é 4 vezes maior que o objeto. E esse cara é negativo porque é invertido. Então isso aqui fica assim, menos 4O sobre O é igual a menos P' sobre o P, que vale 15. Beleza. Menos com menos dá mais, corta O com O, 4 é igual a P' sobre 15, P' é igual a 60 centímetros. E sabendo isso aqui, você finaliza para cá. É claro que se você não soubesse esse detalhe desse cara ser negativo, você encontra um sinal de menos no final e altera aquele resultado lá. E você morre na praia. Tem que saber a teoria, né, professor? Tem que saber. Vamos lá, vamos finalizar agora com a equação aqui equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que já sabíamos que é 15, mais 1 sobre P', que é 60. Agora é só tirar o MC desses caras e finalizar, o resto aí é conta, né, professor? Isso. 1 sobre F é igual a 15 vezes 60, 60 mais 15 dá 75. Vou trazer essa conta para cá, ó. 1 sobre F é igual a 75 sobre 15 vezes 60. Vou simplificar isso por 3, tá, gente? Por 3 aqui dá 25. Por 3 aqui dá 5. Vamos por 5 agora. Por 5 dá 1.
por 5 dá 5. Então, 5F é igual a 60. F é igual a 60 por 5, que vai dar 12. Beleza, galera. Então, F vale 12 centímetros. Show? Se o foco vale 12 centímetros, o centro de curvatura, que é o dobro do foco, vale 24 centímetros. Letra D, tá bom? Vou sair mais uma frente do quadro para ver se você quer printar essa tela mais uma vez, que a gente está acabando. Vamos lá. Printa essa tela aí para a gente dar continuação à nossa resolução. Galera, a questão de número 91, uma bem tranquila nessa prova também, que falava o seguinte. Uma bússola é colocada em uma região na qual foi estabelecido um campo magnético uniforme. A agulha magnética dessa bússola tende a orientar-se e permanecer, pontinho, 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 as linhas de indução do campo magnético uniforme. Pessoal, pode marcar a letra A paralela, né, Davi? E isso, cara, a agulha magnética ela vai se orientar paralelamente às linhas de indução desse campo magnético uniforme. Questão bem tranquila mesmo. Questão 91, letra A, pode marcar. Beleza, galera? Na sequência a gente faz aí a questão de número 92, uma questão bem tranquila também, mas com um texto muito grande. E ela falava o seguinte, ela diz que tem aí um submarino, tá legal? Movido a óleo diesel, esse USS Pampanito, coisa e tal, usado aí na Segunda Guerra Mundial. E ela fala o seguinte, nesse tanque inicialmente há somente a presença de óleo diesel. À medida que o óleo diesel é consumido, a mesma quantidade de água do mar entra no tanque por meio de um tubo que está aí representado no lado esquerdo da figura, para manter o volume do tanque sempre totalmente ocupado. E em seguida, o tubo é fechado até o óleo ser consumido novamente. Há também uma válvula que permite apenas a saída de um dos líquidos, que não deve ser a água do mar. A água do mar não deve sair pela válvula, pessoal, em direção aos motores do submarino. Essa válvula abre e fecha continuamente. Durante a abertura, a válvula permite que o óleo diesel vá para o motor em funcionamento. Então, à medida que a água do mar vai entrando, tá legal? Esses dois líquidos não se misturam e aí essa água do mar vai entrando e o óleo diesel vai subindo. Vamos ver como é que isso vai funcionar direitinho. Considerando, os líquidos immiscíveis, eles não se misturam, né, professor? Não. A razão entre a densidade do óleo diesel em relação à densidade da água do mar é 0,9. A válvula ainda fechada e a presença dos dois líquidos em repouso dentro do tanque, assinale a alternativa que indica a posição A, B, C ou D, que a válvula deve ser colocada para evitar que a água do mar vá para o motor e que a maior parte possível do óleo diesel seja consumida. Então vamos voltar para essa parte aqui, galera. Os líquidos não se misturam, né, professor? Não. E eu quero que você perceba que o óleo diesel é menos denso que a água. Se ele é menos denso que a água, ele boia na água, não boia não, professor? Isso, a água fica embaixo, o óleo diesel fica em cima. E o que isso quer dizer, professor? Que à medida que a água do mar vai entrando, ela não se mistura com o óleo diesel vai subindo. Saquei, Davi. E aí esse óleo diesel tem que ir lá para o motor, para ser queimado lá. Exatamente. E a água não. Isso, garoto. Então, o que eu faço? Eu coloco uma válvula o mais alta possível, né, Davi? Isso. Eu coloco uma válvula lá no ponto A, lá em cima, que à medida que a água do mar vai entrando, vai empurrando o óleo diesel para cima, já que ele é menos denso, ele boia na água, tá legal? Ele flutua, né, Davi? Isso, flutua na água. E aí o que acaba acontecendo? Ele vai sendo consumido e ele vai saindo lá pela válvula A, e essa é a nossa resposta. É o gabarito da questão, pode marcar. Boa, pessoal, a questão de número 93 agora é uma questão de lançamento oblíquo. É uma questão teórica, mas é uma questão tranquila. Olha só, um plano cartesiano é usado para representar a trajetória do lançamento de um projétil. O eixo vertical representa a altura y e o eixo horizontal a posição x do projétil lançado com uma velocidade de módulo igual a v sob um ângulo θ, em relação à horizontal conforme o desenho. Durante todo o deslocamento não há nenhuma forma de atrito. A trajetória resultante do lançamento é uma parábola. Então, o lançamento é oblíquo, né, Davi? Isso. E na altura máxima, o que eu preciso saber que está acontecendo na altura máxima? Gente, no lançamento oblíquo, no ponto de altura máxima, eu sempre bato muito nessa tecla aqui no canal. Depois você confere lá essa aula de lançamento oblíquo também, tá? No ponto de altura máxima, pessoal, eu tenho duas velocidades acontecendo aí, a velocidade Vx e a Vy. Só que no ponto de altura máxima, apenas uma delas não é nula. A Vy, a velocidade vertical zero, é nula, né, Davi? Isso, porque ele não sobe nem desce.
momentaneamente ela vira zero, mas a velocidade horizontal, a velocidade Vx desse cara permanece a mesma do lançamento, porque Vx não muda durante todo o lançamento oblíquo, Vx é constante, movimento uniforme e ela não muda. E para a gente calcular esse Vx, eu preciso do valor do cosseno desse ângulo. A questão quer saber justamente isso. Na altura máxima dessa trajetória, podemos afirmar que o projétil possui, letra B, apenas um vetor velocidade horizontal, de módulo igual a V cosseno θ. Quem estudou um pouquinho da teoria de lançamento oblíquo matou essa questão numa boa. Questão 93, letra B, pode marcar. Um raio de luz monocromático propagando-se no ar, meio definido com índice de refração igual a 1, incide com um ângulo de incidência igual a 60 graus numa superfície de um líquido. Ao refratar, esse raio de luz adquire uma velocidade no líquido de raiz de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Considerando a velocidade da luz no ar igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, qual deve ser o seno do ângulo de refração formado entre o raio de luz refratado e a normal? Beleza, pessoal? Veio para cá então para a gente finalizar essa questão de número 94, que não é muito bobinha não, sabe? Mas aí o candidato, para fazer ela, ele precisava lembrar aqui como é que ele calcula o índice de refração e jogar isso na lei de Snell, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui esse N2, que é o que eu quero calcular no fim das contas, para eu jogar isso na lei de Snell. Eu já sei que o índice de refração do ar é 1 e esse I vale 60 graus. Show! Eu quero isolar esse cara no fim das contas, eu quero calcular qual é o seno de R. E esse N2 a gente vai tirar daqui dessa fórmula do índice de refração, tá? Então bota aqui N2 vai ser igual à velocidade da luz no ar, que ele botou aí igual à velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sobre a velocidade da luz no meio, tá legal? Que é raiz de 2 vezes 10 elevado a 8, raiz de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Corta, tá legal? Corta esse 10 elevado a 8 de cima com 10 elevado a 8 de baixo, tá bom? E agora, professor? Bom, agora é só você multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, tá bom? Porque aqui está a raiz de 2, né? E finalizamos aqui o índice de refração do meio 2. Vamos lá. 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 raiz de 4, que é 2. Beleza? Agora a gente pega esse valor, substitui lá na lei de Snell para finalizar a questão, tá bom? Vamos lá. No lugar do N1 fica 1 mesmo. Vezes o seno de I, que vai ser o seno de 60, igual a 3 raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de R, que é o que eu quero no final das contas. Esse cara aqui é raiz de 3 sobre 2. Vezes 1 é só repetir isso aí mesmo. Então fica raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 vezes seno R. Tá tudo multiplicando aqui. Você pode cortar esses dois caras numa boa. Corta. O que sobrou? Raiz de 3 desse lado, 3 raiz de 2 do lado de lá. Vamos dividir essas duas coisas? Seno de R é igual a raiz de 3 sobre 3 raiz de 2. Multiplica por raiz de 2, de novo, em cima e embaixo. Isso aqui vai dar raiz de 6 dividido por 3 vezes 2, 6, né? Beleza, você vai achar isso aí na letra D de dado, tá bom? Questão tranquila, tá bom? A gente vai fazer a questão de número 95 na tela e finalizamos aí com a questão de número 96. Os dados já estão aqui nos esperando. Acompanha aí a leitura comigo. Boa, galera, questão de número 95, penúltima questão dessa prova. Vamos lá, vamos dar um gás aí que já está acabando. Vamos nessa. O valor da intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q1, pela carga Q1 em um ponto situado a uma distância D dessa carga é igual a E. Show de bola. Mantendo as mesmas condições, a intensidade da carga geradora e o meio, coloca-se nesse mesmo ponto uma carga teste Q2 com o mesmo valor de Q1, da carga Q1. Nessa condição, pode-se afirmar que a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q1 nesse ponto será. Então, pessoal, uma coisa importante é o seguinte: para eu calcular o campo elétrico de uma carga geradora, a gente utiliza essa relação aqui. Ó. Deixa eu botar na tela para vocês. Ó. E, que é o campo elétrico, é igual a K0, ou K, dependendo aí do autor, tá? Que é a constante eletrostática do vácuo, que multiplica a carga Q, tá legal? Isso é em módulo, tá, gente? Tá bom? Sempre em módulo essa carga, tá? Dividido pelo quadrado da distância. Então, eu quero que você perceba que não mudou. A constante eletrostática do vácuo é a mesma.
O valor da carga é o mesmo, né, professor? Isso, mantendo as mesmas condições. Então, eu tenho a mesma intensidade da carga, o mesmo meio, ou seja, a mesma constante eletrostática do vácuo, e a distância também não mudou. Então, d ao quadrado é o mesmo. Então, responde para mim, vai mudar o valor do campo elétrico? Muda não, né, professor? Não, cara, é uma pegadinha. Cuidado. Pode marcar a letra C, campo elétrico continua o mesmo, tá bom? Letra C é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Questão de número 96, última questão dessa prova. Vamos lá, vamos dar um gás aí. Uma espiral circular com 6,28 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 6,28, pessoal, o raio é metade, né? 3,14, tá legal? É percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 31,4 miliamperes. É importante você passar esse raio para metro, tá? E esse cara de miliamperes para amperes. Tem que lembrar que para passar de centímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 2. E o miliampere, o mili, vale 10 a menos 3, tá? E nessas condições, produz um vetor campo magnético no centro dessa espira, com uma intensidade de valor, que é um tico-tico aí, vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Considere a permeabilidade magnética no vácuo, 4π, vezes 10 elevado a menos 7, e utilize π igual a 3,14, e aí estão as nossas opções. Beleza, pessoal? Vamos finalizar então esse material aí com chave de ouro. Vamos lá dar um gás aí nesse final. Olha só, eu já anotei aqui o raio, tá legal? Tá em metro. A corrente elétrica, já peguei aquele mili, já botei aqui o 10 a menos 3, e o resto é conta, né? Basta você pegar aqui, olha, essa equação para você calcular o campo magnético, μ0 vezes I sobre 2R. E fazer a conta. Então, B vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7, vezes o teu I, que é isso aqui, ó, 31,4 vezes 10 a menos 3, sobre 2, vezes o raio, que é isso aqui tudo, 3,14, vezes 10 elevado a menos 2. Corta logo o π, que é 3,14, com esse, 3,14, morreu. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então aqui agora é só multiplicar esse 2 com esse cara, e as bases 10 a gente segue aquela regrinha de repetir a base, somar os expoentes. B, então, vai ser igual a 2 vezes isso aqui, dá 62,8, vezes menos 7 com menos 3 dá menos 10. Esse menos 2 sobe positivo, né? Dá mais 2, beleza? Agora repete a base, soma os expoentes de novo. 62,8 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Como a questão quer uma resposta assim, com isso aqui elevado a 10 a menos 7, então anda com a vírgula uma casa aqui para a esquerda. 6,28 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, e procura aí onde aparece 6,28, se eu não me engano, é na letra D, não é isso? Isso, letra D de Davi, tá bom? Pessoal, vê se você quer printar essa tela mais uma vez aí. Vou sair da frente aqui, tá legal? Se você gostou dessa resolução, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal, manda lá no grupo de estudos, tá? Do teu grupo, da tua escola, do teu cursinho, se você acha que vai ajudar aquele guerreiro, aquela guerreira que vai fazer esse concurso também. Beijo no coração de todos, até a próxima resolução. Tchau, tchau.